Olá, turminha. Na nossa última aula de história, nós falamos sobre a República, certo? Que aconteceu no início do século XIX. No fim do século XIX, começou a crescer a oferta de trabalho nas grandes cidades, nas indústrias, nas fábricas, tá bom? Por quê? Porque com a República, o processo de modernização e industrialização começou a crescer no Brasil. Então, houve algumas mudanças, tá? Muitos migrantes e pessoas de outras regiões do Brasil vieram para a Grande São Paulo para trabalhar nessas fábricas, tá? Como que eram esses trabalhos na fábrica? Eles vieram para cá, não tinham onde morar, vieram à procura de um trabalho, mas esse trabalho nas fábricas, eles aconteciam com condições muito precárias. Por quê? Porque eles não tinham alojamento, não tinham lugar adequado, essas fábricas, elas se instalaram em prédios que não eram para essas finalidades, então tudo isso prejudicava muito as condições de vida deles. Então, aqui tem um textinho falando sobre isso e eu vou ler para vocês, tá bom? Os operários, inclusive as crianças, chegavam a trabalhar 14 horas por dia, sem intervalo. Às vezes, até 7 dias por semana. As fábricas tinham espaço pequeno, má ventilação, não tinha iluminação e muito menos segurança. Em uma longa jornada de trabalho. Isso acarretava o quê? A vários acidentes de trabalho, porque além de trabalhar muito, não tinha condições nenhuma, as condições eram precárias. Aconteciam vários abusos de autoridade, porque as pessoas tinham medo de perder o emprego, então se submetia a qualquer coisa que era pedida para eles, tá bom? Inclusive, eles recebiam castigos e até mesmo agressões físicas. Até taxa para usar o banheiro eles cobravam. Bom, essas pessoas que chegaram a São Paulo não tinham uma moradia. Então, eles foram morar em cortiços, que eram casas grandes, que eram adaptadas. Então, a pessoa alugava um quarto para morar nessas casas grandes, que tinham uma única cozinha, um único banheiro, uma única lavanderia, que eles dividiam e os mesmos usavam, tá bom? Aqui tem a foto desses cortiços para vocês. Só que os operários estavam cansados dessa vida. Então, no início do século XXI, as condições ainda eram péssimas, uma jornada muito grande, os salários baixos. Então, eles começaram a participar de lutas pelos direitos trabalhistas. E começaram a organizar movimentos populares no Brasil. Esses movimentos deram origem a diversas associações e aos primeiros sindicatos que lutavam pelos direitos deles, porque naquela época não tinha nada, tá bom? Atualmente nós temos sindicatos que são importantes na luta dos nossos direitos, tá? E que representam várias categorias. Temos sindicatos do metalúrgicos, sindicato dos professores, que eles lutam. Hoje em dia nós temos leis, nós vamos falar sobre essas leis mais para frente. Só que nessa época aqui não tinha lei nenhuma. Então eles começaram a lutar para conquistar essas leis que hoje nós temos. Lei ao direito às férias, direito a descanso remunerado, direito ao 13º. Tudo isso não tinha antigamente, tá bom? Vocês vão fazer a página 361, que está falando desse texto, ok? E na próxima aula nós vamos falar sobre a República, tá? Beijos!